você vence citando a palavra de Deus contra o inimigo. Para isso, você tem que encharcar a sua mente com o conhecimento da palavra de Deus. Não é? Logo que eu comecei o primeiro dia deste propósito, o Senhor já me deu esta mensagem para compartilhar com vocês e para minha própria edificação, né? Coisas que eu não tinha visto, né? Ele né, está falando através da palavra dele, porque ela é viva e ela é a nossa única arma de defesa. Amém? No livro de Gênesis nós lemos que havia trevas sobre toda a terra e o Espírito do Senhor pairava sobre o abismo, havia escuridão, e o Senhor, o Criador de todo o universo, ele disse, haja luz. E a partir da manifestação da luz, todas as coisas foram sendo ali organizadas, né? João, quando ele começa o evangelho dele, ele começa com as mesmas palavras usadas no livro de Gênesis, ok? Aqui quando eu falo no princípio, que começa assim o livro de Gênesis, Gênesis significa criação, em hebraico é Bereshit. Bereshit é no começo, é a mesma palavra que João vai usar para começar o evangelho, no começo, Bereshit, ok? No começo, né, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Não é? Então houve um haja luz em Gênesis, onde as trevas não prevaleceram contra a luz. O caos se organizou diante da luz. Não é? Há um outro momento em que houve um haja luz. Foi o momento que Jesus nasce nesta terra e entrega a vida dele na cruz. Momentos antes dele entregar a vida dele na cruz, houve trevas. Houve trevas, foi um momento de grande treva, o sol escureceu, tudo ficou negro, ficou escuro, houve um terremoto e naquele momento de maior treva houve o rompimento em que Jesus então se entrega, paga o preço, consuma a obra e ressuscita. E então o véu do templo é rasgado, não é? E o homem é reconciliado com Deus. Então, o que antecedeu a primeira vinda de Jesus, no caso, a primeira vinda não, mas a primeira obra, né? Foi as trevas. As trevas estavam densas quando ele rasgou o véu. Nós estamos agora aguardando a segunda vinda de Jesus. E eu já compartilhei várias vezes com vocês aqui que essa segunda vinda também vai ser precedida por um grande momento de trevas densas, quando ele vai vir, não é? E ele vai resplandecer a sua glória e ele vai levar a sua noiva, ok? Então, não devemos, né, desanimar nem nos assustar com as trevas que estão ao nosso redor, mas o que precisamos fazer é intensificar a luz, né, dentro de nós. Precisamos alimentar esta luz. É como a parábola, quando o noivo chegou, haviam ali 5 virgens nécias, né, negligentes e 5 virgens vigilantes. As vigilantes, né, quando houve o grito, né, eis o noivo, à meia-noite ouviu-se o grito, a hora de maior escuridão, eis o noivo. Aquelas que tinham óleo para passar toda a noite até que o noivo chegasse e tinham óleo nas suas lamparinas, elas puderam se encontrar com o noivo. Não é? Então ali essa parábola é profunda, tem muitos sentidos, mas o que eu quero ressaltar é que o noivo vai vir na hora de maior escuridão. É à meia-noite, ouve-se o grito, eis o noivo. A meia-noite é entre as 2 primeiras vigílias, não é? E as 2 últimas vigílias da noite, é bem no meio da noite, ok? Então vejam bem, o que é isso? É estar preparado
com as nossas lâmpadas, né? Cheias de óleo e com óleo extra. O que é a lâmpada? Lâmpada para os meus pés, diz no Salmo 119. É a tua palavra, Senhor. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Né? Nós vamos ver sempre junto o Espírito, a unção do Espírito e a palavra. Né? Os dois estavam juntos ali em Gênesis. O Espírito pairava e veio a palavra, e quando se une o Espírito e a palavra, vida é gerada. Hoje nós estamos cheios do Espírito do Senhor. O Espírito de Deus está habitando em nós. O que precisamos para ativar a unção do Espírito que está residente em nós é a palavra. É fazer com que a palavra se una ao Espírito. E então nós vamos ter uma explosão de luz, uma explosão de vida, para que nós sejamos luzeiros em meio a essas trevas, que as pessoas que estão desesperadas, desnorteadas, elas possam ser atraídas pela luz do Senhor em nós, e nós possamos então conduzi-las para fora do reino das trevas para o reino da luz, que é a luz do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está lá em Colossenses, né, no capítulo 1, que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Uma vez salvos, nós somos chamados a ser luz neste mundo, porque assim como Ele é, somos nós neste mundo, agora nós representamos Jesus nesse mundo, nós somos a salvação para as pessoas, do momento em que elas possam vir a nós e receber a palavra de vida, a palavra que salva, né? Mas, né, é como aqueles mosquitinhos quando está escuro, né, e acende uma luz, eles são todos atraídos para a luz. A luz atrai. Jesus era cheio de luz. E ele diz, quando eu for levantado, né, na cruz ele foi levantado, né, multidões serão atraídas a mim, né, por causa do sacrifício dele, né, a luz, a vida nele, as multidões foram atraídas a Jesus justamente para quê? Porque ele nos religa com o Pai. E esse é o nosso chamado neste momento de trevas, ser luz para o mundo. Mas para ser luz, nós mesmos temos que ter óleo nessa lâmpada, ok? Para esperar Jesus chegar. E este óleo, este combustível que nós precisamos é a palavra de Deus. Se você, né, nesses dias, se dedicar a encher a sua mente com a palavra, faça propósitos de leitura da Bíblia, vai lendo, ah, mas não estou entendendo nada, não importa, vai lendo, que esse conhecimento vai sendo ali, né, comido, colocado para dentro, como o Senhor falou com o profeta, come o rolo, porque na hora que o profeta abria a boca, ele falava daquilo que estava cheio o coração, né? Quando ele abria a boca, saía a palavra do Senhor que ele havia colocado para dentro. Mas se você não colocar Bíblia para dentro, leitura de Bíblia para dentro, não tem aí, né, o que sair de vida para as pessoas. E pior, o inimigo ele vai atacar a sua mente e você não vai poder falar como Jesus. Assim está escrito, eu fico com a palavra de Deus. E quando você lança a verdade da palavra contra os esquemas do inimigo, porque os esquemas do inimigo são isso. Esquemas de pensamento, sistemas de pensamento que ele vai lançando para dentro da sua mente, sofismas e altivez que resiste ao conhecimento de Jesus Cristo, que resiste à luz da glória do Evangelho do Senhor. Então, isto é o que eu estou dizendo. Quer vencer essa batalha? Faz um propósito. Pega a sua Bíblia. Vou ler 3 capítulos por dia, 5 capítulos, 7 capítulos, quantos capítulos você quiser, mas põe uma meta, porque senão você não vai conseguir. Tudo vai fazer com que você não pegue na palavra de Deus. E ela é o alimento que nós precisamos comer, né? O Senhor, ele vai se incumbir, né? O Espírito de Deus em nós vai se incumbir de ativar esta palavra no momento certo. Ok? Então, o Senhor, ele tem nos dado direção, ele tem falado. Nós precisamos, né, fazer como Maria. Quando os pastores chegaram para adorar Jesus, eles contaram tudo que os anjos tinham falado para eles. E Maria
guardava todas essas coisas em seu coração. Ela não esquecia, ela guardava. Nós somos falhos nisso. O Senhor fala, Ele fala, Ele fala. E nós não guardamos no coração as direções que o Senhor nos dá, as coisas que Ele tem falado, as coisas que Ele tem trazido. E a gente sempre quer que Ele fale mais. Ah, fala mais, Senhor, usa uma profeta para falar comigo, não é? Usa aí o rei Herodes para falar onde é que está o menino. Mas nós não queremos, né, nos dedicar ao estudo da palavra do Senhor, a nos encher com a palavra de Deus, porque Ele já falou tudo que Ele tinha para falar, não é? Então, nós precisamos ser fiéis na leitura da palavra, no estudo da palavra, porque aí você vai estar preparado para resistir no dia mau e para ser luz para as outras pessoas que vão precisar. Maria guardava todas as coisas no seu coração. Vamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Diz assim o salmista: guardei no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Vamos guardar a palavra do Senhor, né? Para que o Senhor não tenha que ficar repetindo, falando, como era com o povo de Israel, que Ele mandava os profetas, eles falavam, e eles esqueciam tudo que tinha falado, tudo que eles tinham recebido dos profetas, e de nada adiantava, né? Nós somos uma voz profética aqui para vocês, vamos acolher, né? Eu falo de mim primeiramente, que eu possa acolher essas palavras de Deus no meu coração, deixá-las enraizarem e levar a sério, né? Porque elas são luz para o nosso caminho. Amém?